Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 1º de outubro, iniciando também a nossa campanha de prevenção ao câncer de mama. Vamos trabalhar esse mês conscientizando. E a nossa aula de hoje, uma aula de literatura, onde iremos corrigir as atividades sobre literatura informativa e jesuítica no Brasil. Hoje estaremos contribuindo aí, né, para essa lembrança do Outubro Rosa. Todos os nossos slides estarão rosa, o nosso dia será cor-de-rosa, tá? Então, vamos começar aí. As atividades encontram-se na apostila, página 39. Na aula da semana passada, eu iniciei com vocês a primeira escola literária brasileira, conhecida como Quinhentismo, porque faz referência a 1500, literatura informativa, porque trabalha com o objetivo de informar ao rei de Portugal sobre a descoberta da nova terra, sobre os costumes, sobre os povos, e também chamada de literatura formativa ou jesuítica, porque tinha como objetivo catequizar, formar cidadãos religiosos, vamos dizer assim, catequizar os índios e transformá-los em cristãos. Então, toda a produção dessa época está voltada para esse objetivo, ou difundir a fé cristã ou interesses econômicos. A partir disso aí, nós destacamos que a Carta de Pero Vaz de Caminha é o documento mais importante dessa época e considerado também o primeiro documento ou o primeiro texto, vamos dizer assim, de caráter literário. Por quê? Porque apresenta em seu texto, em sua produção, características literárias como era um texto totalmente descritivo, subjetivo, voltado aí para exaltar a terra, portanto, Caminha utilizou recursos literários como figuras de linguagens, recursos que demonstravam aí sua subjetividade, seu apego à terra, o fanismo, que era a exaltação da terra. Então, havia toda uma preocupação em fazer com que o texto agradasse ao rei de Portugal. Portanto, o texto tem inúmeras características que o transformam não em uma carta simples, mas em um texto de caráter literário, em uma carta com características literárias. A primeira questão, ela traz um trechinho da carta de Caminha e diz assim, ó: ao domingo de Pascuela pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apresentassem nos batéis e fossem com ele. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada, com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e todos nós lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vida e do achamento dessa terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Quero destacar com vocês 2 elementos aqui. Primeiro, a preocupação em descrever o caráter informativo. Isso fica muito nítido, porque ele quer demonstrar para o rei como foi aquela primeira missa celebrada ali. Segundo, observem que quando ele faz a descrição, ele coloca como se aquilo fosse o momento mais importante, como se aquele momento fosse extremamente necessário. Portanto, é necessário, precisa ser observado todos os recursos que aparecem ali. Ele precisa descrever com muita cautela que tudo foi feito para que os indígenas percebessem a necessidade da catequização. Lá no final ele diz: acabada a missa, o padre subiu numa cadeira alta e pregou o evangelho, conformando-se com o sinal da cruz, ou seja, o tempo todo chamando a atenção para o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos. Ele deixa bem claro a ideia de que eles estão ali obedecendo a uma ordem religiosa, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Ou seja, o que valeu muito a pena. Essa ideia de ser a propósito foi conveniente para o momento. Era exatamente o que nós precisávamos no momento.
e fez muita devoção, porque quando os portugueses repetiram o gesto da cruz e enfatizaram ali a lembrança, a memória de que a cruz era o símbolo religioso, isso fez com que os indígenas, né, os nativos, percebessem a devoção portuguesa. Então, na mentalidade portuguesa, eles estavam transmitindo valores, eles estavam transmitindo ideias. Eu acho que ficou bem claro para a gente aí também que a preocupação de Caminha é fazer com que o seu texto flua da melhor forma possível, fazendo com que o leitor, e aí eu peço para que vocês façam esse exercício, fazendo com que o leitor, ao mesmo tempo que está lendo, imagine a cena. É tudo tão descritivo, é tudo tão minucioso, que se você for lendo devagarinho, você vai mentalizando, você vai imaginando o que está acontecendo. Esse foi um dos recursos usados por Caminha, porque o objetivo dele era fazer com que o rei se sentisse seduzido por essa nova terra. Dessa forma, demonstrando interesses econômicos e investindo assim no Brasil. Então, a primeira questão... Ok, Arthur? Quer dizer alguma coisa? A primeira questão ela está voltada exatamente para essa análise do trecho que nós comentamos aqui. Assinale as afirmações corretas. Pela leitura desse trecho da carta, entende-se que os portugueses rezaram a missa de Páscoa em território brasileiro, como forma de agradecimento pela proteção que tiveram ao atravessar o Oceano Atlântico sem dificuldades. Em algum momento vocês identificaram isso aí? Essa necessidade dos portugueses de estarem fazendo a missa com o objetivo de agradecimento? Não, né? O que a gente percebeu aí era a necessidade de fazer com que os indígenas percebessem como a religião era importante, como a missa, né, esse momento ali religioso era importante. Então, falsa. O descobrimento foi uma ação organizada com a associação entre o poder real e o poder religioso, já que nas caravelas havia representantes da nobreza e da Igreja Católica. Certo ou errado? Correto. Havia toda uma organização ali, já que o objetivo era difundir os valores cristãos, né, a fé cristã e a questão econômica, difundir a preocupação econômica ali, a posição econômica de Portugal. Então, houve essa organização aqui entre o poder econômico e o poder religioso, no caso, a Igreja Católica. A voz entoada e oficiada do Frei Henrique corresponde ao modo como as missas eram celebradas no período em questão. Isso fica bem nítido para a gente também, que ele faz questão de demonstrar como que o Frei dizia bem pausadamente, bem lentamente, com o objetivo de fazer com que aquilo penetrasse, né, nos ouvidos, na mente, na vida das pessoas que estavam acompanhando. Então, a terceira também está correta. O texto claramente aponta para o fato de ser a missa um acontecimento que não permitia a presença dos indígenas, pois eles eram considerados pecadores por não serem cristãos. Erradíssima, né? O objetivo da missa era exatamente fazer com que os indígenas, os nativos, viessem, assistissem e percebessem a necessidade. Então, é interessante destacarmos que, mesmo que não havia tantos indígenas no momento, o objetivo era fazer com que eles se interessassem, tivessem curiosidade pelo fato, né, pelo acontecimento, e viesse aí, mesmo que fosse, né, de sorrateiramente, né, meio de ladinho, olhando meio torto, mas que viessem assistir a missa. Então, nós vamos assinalar como corretas a segunda e a terceira. Alguma pergunta aqui, ok, para todo mundo? Ok. Letra B. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim do qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra. O que pode significar a junção entre religião e achamento da terra presente na missa de Frei Henrique? Justifique sua resposta. Observem que ele deixa bem claro, né, Caminha, quando está narrando na carta, que o Frei tratou da vinda e do achamento da terra. Qual é o interesse aí de, durante a pregação, demonstrar o achamento da terra? Demonstrar, né, a questão ali da vinda para o Brasil, a questão dos elementos que são identificados ali na terra. Alguém poderia responder?
Alguém poderia estar participando e respondendo aí para a gente? Pode ir, Nicolas. Pode abrir o microfone. Não, professor. Bom dia. Bom dia. Eu coloquei que a associação de Frei Henrique traz uma possível aliança de interesses a partir da coroa portuguesa e da Igreja Católica no domínio da terra. Ok, certíssimo. Exatamente essa questão de interesses, fazer uma aliança, né, entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa na questão de não só expandir a fé cristã, mas também os interesses econômicos. Certíssimo, Nicolas. Muito obrigada pela participação. Questão 2. Pelo que se pode ler na Carta de Caminha, a presença de representantes religiosos fez parte dos momentos iniciais do contato entre os portugueses e a terra descoberta. O que você sabe sobre o papel exercido pelos religiosos católicos que fizeram parte dos momentos iniciais da colonização do Brasil? A resposta é uma continuação ao que o Nicolas colocou ali. Então, o que nós sabemos sobre o papel exercido pelos religiosos católicos que fizeram parte dos momentos iniciais de colonização no Brasil? Quem poderia estar respondendo? Ok, Arthur. Eles vieram para cá mandados, né? Pela Companhia de Jesus, mandados ali pela Igreja Católica Portuguesa. Desculpa, estou lendo ali as respostas de vocês. Com o objetivo de converter os indígenas e pregar a sua fé. Então, eles estavam voltados exatamente para essa finalidade. Então, o que nós sabemos? Que eles tiveram um papel importante. Tanto que esse período, esse momento, também ficou conhecido como literatura jesuítica ou de formação. Então, os jesuítas tiveram um papel importantíssimo no processo de colonização do Brasil, pois foram eles os responsáveis por catequizar os indígenas e difundir a fé cristã. Ok? Excelente perguntinha, hein? Questão 3. A maneira como os portugueses observavam os indígenas pode ser chamada de uma visão eurocêntrica. Com base na leitura dos conteúdos vistos até agora, o que essa expressão significa? Quem poderia responder? Quero desde já parabenizar que uma resposta que me veio aqui à mente, enquanto eu estava corrigindo as atividades de vocês, a resposta de Leandro foi muito boa. Então, se Leandro puder ou abrir o microfone ou digitar a sua resposta, eu lembrei da sua resposta porque me chamou bastante atenção. Alguém mais poderia estar respondendo? Leandro tem microfone para estar respondendo? Você pode digitar a resposta, então, ok. Alguém poderia ler sua resposta? O que era essa visão eurocêntrica aí dos portugueses quando descreviam os indígenas? Vamos, gente, um de cada vez, todo mundo querendo falar junto. Ok, Leandro. Então, olha só, quando a gente fala dessa ideia de visão eurocêntrica, há toda uma necessidade da gente destacar que quando os portugueses olharam os indígenas, vamos dizer assim, a grosso modo, eles olharam por cima. Os indígenas numa situação de inferioridade, enquanto portugueses, estavam numa situação de superioridade. Portanto, a ideia que eles tinham é de que seu comportamento, de que a sua vida era a correta, o seu estilo de vida, né? Então, Nicolas colocou aqui, a visão eurocêntrica era que os portugueses visavam a vida dos indígenas. Não exatamente isso. A ideia de eurocentrismo aqui, a visão eurocêntrica é que para os portugueses, a cultura correta, o estilo de vida correto era a vida que eles levavam. Então, eles não eram capazes de compreender os indígenas em sua cultura, em seus costumes. Isso aí, entendeu? Agora, Nicolas, é o que o Arthur colocou aqui. Eles se achavam superiores, tanto que eles chegaram aqui com qual objetivo? Catequizar os indígenas. Na visão dos portugueses, os indígenas não tinham conhecimento, não tinham cultura, não tinham crença nenhuma.
Tanto que caminha, dizem em um momento, em um trecho da carta, que é necessário salvar essa gente. Poxa, salvar de quê? Os indígenas sabiam viver em comunidade, em sociedade, né, organizados da forma deles, tinham seus próprios costumes, sua própria língua, sua própria crença. Então, os portugueses tinham essa visão egocêntrica. Eles eram incapazes de reconhecer a cultura e os costumes indígenas. Achavam que eram superiores e que, portanto, deveriam impor sua cultura aos indígenas. Essa é a ideia egocêntrica. Só aquilo ali é correto. Só os costumes europeus são corretos. O que eles encontraram aqui era considerado pagão, inadequado e precisava ser consertado. Ok, pessoal? Dúvidas? Deu para entender aí essa questão da visão egocêntrica? Nicolas conseguiu compreender agora? Ok. Leandro sumiu aí, vou dar continuidade. Então, a próxima questão é uma questão já voltada para um texto de caráter informativo. Essas questões, né, que nós fizemos aqui, 1, 2 e 3, que se encontravam na página 40, estavam analisando um texto de caráter informativo. O que nós estaremos fazendo agora... Ok, Leandro, tudo bem. O que nós estaremos fazendo agora é analisar um texto de caráter formativo, voltado aí para essa difusão aí da fé católica. Então, nós temos uma passagem da peça teatral Alto de São Lourenço, da autoria de José de Anchieta. Nessa peça, ele relembra aí o martírio de São Lourenço, que foi morto na fogueira, e é retomado e usado como exemplo de fé a ser seguido. Antes da gente começar a ler, eu quero que vocês observem o finalzinho disso aqui, ó. Ele cita o martírio de São Lourenço, morto na fogueira, que é retomado e usado como exemplo de fé a ser seguido. Observem o poder opressor que era colocado sobre os indígenas. Ao mesmo tempo que o Alto é uma peça de caráter moralizante, em que nós temos ali a difusão dos valores cristãos, dos valores morais, que era esse o objetivo, quando ele usa o martírio de São Lourenço, ele também impõe ali o poder da religião. Ó, se São Lourenço, que era santo, passou por isso, né, precisamos seguir o exemplo dele. Imagine você que não é convertido, imagine você que não tem conhecimento cristão, imagine você que não conhece a fé cristã. E aí, Arthur, eu creio que talvez vocês devam ter se confundido, porque o texto ele permite isso aí mesmo, quando ele designa lá quem é Guaixará. Quem vocês definiram como Guaixará? Pelo nome a gente define logo que é quem. Você tem uma imagem aí em cima, então você lê o nome Guaixará, que é quem vai falar. E aí você pensa que Guaixará é quem? Ah, ok, Nicolas. Ok. Mas pelo nome, a gente pensa que é logo um indígena. E aí você, quando começa a ler o índio, a gente pensa, Guaixará é o índio. Só que aí quando você começa a ler o texto, você observa que não é o indígena. O nome Guaixará faz referência ali a uma representação do mal, como se fosse o diabo. Então, ele dá um nome indígena para representar o diabo, para representar aí essa força maligna. Então, vamos lá. O textinho diz assim, ó. Guaixará. Minha lei é muito bela. Não quero que os homens a lancem fora. Não quero que os homens a façam cessar. Quero muitíssimo todas as aldeias destruir. Então, nós temos aqui uma fala dessa figura aí do mal, que diz que a lei dele não deve ser abandonada e que, ao contrário, o objetivo dele é destruir as aldeias. E aí nós temos N interpretações possíveis aqui. Eu poderia dizer que talvez essa força do mal, por mais que seja a representação do mal, ela quisesse também conscientizar os índios de que a destruição, e vamos pensar de forma metafórica, a destruição das aldeias seria também a destruição da cultura. E quando ele diz que a sua lei é muito boa, é como se ele dissesse, assim como os indígenas possuem sua própria cultura, seus próprios costumes e não querem perder isso aí, eu também tenho a minha lei, os meus costumes, não quero perdê-los. Qual seria a lei dele? Provocar o mal. Qual seria o objetivo dele? Destruir. Essa ideia de sofrimento aí, ele usa essa metáfora, né? Da ideia de queimar, de cessar, de lançar fora, de destruir. Talvez foi por isso, Arthur,
e Gustavo, acho que foi colocou aí antes, que em alguns momentos a gente acaba se confundindo, porque você tem uma representação do mal usando um nome, né, indígena. E aí fica mais uma possível interpretação, talvez uma cutucada aí que o padre Anchieta quis dar, dizendo que quem é indígena e não é cristão, não é convertido, acaba tornando-se o quê? Como um guaxará, como uma representação do mal. Entenderam isso aí? Por trás havia essa ideia. Guaxará é a representação do índio, mas ao mesmo tempo é a força maligna. Qual força maligna? O indígena que não é convertido, o indígena que não se tornou cristão. Então há toda essa ideia aí, toda essa metáfora por trás que a gente precisa estar observando. Guaxará, ele fala de sua lei. Que lei seria essa? A mesma lei que os indígenas seguem, né? Que é os seus costumes. Então ele faz uma associação dizendo que a lei dele é a lei que os indígenas também costumam seguir, a lei dos costumes, das tradições, da cultura. Ok. Qual é a finalidade da lei de Guaxará? Guaxará, desculpa. A finalidade da lei dele é o quê? Provocar o caos, a destruição, né? O pavor, o horror. Esse é o objetivo da lei dele. Acabar com as aldeias. Ok. Aí, se você quisesse aí, né? Acabar com as aldeias provocaria o quê? O caos, a destruição. Sem interferência do homem, ele mesmo estaria, né, realizando suas próprias ações, realizando seus feitos. Partindo do princípio de que a finalidade do texto dos jesuítas era catequizar os indígenas, então vamos lá. Era uma peça, era um auto, em que José de Anchieta precisava catequizar, mas também colocar um certo medo, um certo pavor nos indígenas, dizendo que vocês precisam aceitar essa religião. Isso é o correto. Essa é a religião correta. Então, partindo desse princípio, como podemos interpretar a figura de Guaxará? Então, Guaxará é exatamente essa representação do mal, esse demônio aí, ou essa representação do indígena que não é cristão, que não é catequizado, que não aceita a religião. Você estudou na apresentação da literatura dos jesuítas que o teatro tem caráter pedagógico. Tomando como referência o trecho da peça lido, o que se pretende ensinar? Ficou bem claro já para a gente aí, né? Tanto que ele pega o exemplo de São Lourenço, que foi o quê? Queimado, morto na fogueira. O que ele pretende ensinar? Que aqueles índios que não se converterem podem ser dominados por Guaxará. Que aqueles que não aceitarem a religião podem sofrer. Lembrar que São Lourenço, que era santo, morreu na fogueira. Imagine você que não aceitou essa religião. Imagine você que não se converteu. Então, o objetivo aqui era exatamente difundir a fé cristã, difundir os princípios religiosos, mas de forma opressiva, né? De forma a amedrontar os indígenas, fazendo com que eles aceitassem de qualquer forma, de qualquer maneira essa religião, para manterem assim a vida, para manterem a paz, para manterem a organização social. Certo, pessoal? Ok? Estão acompanhando? Estou falando muito rápido? Estou falando demais hoje? Como que está aí? Ok? Tá tranquilo? Beleza, então. Questão 2. Leia o trecho de uma carta de Anchieta dirigida a amigos em Coimbra, sobre a sua preocupação com o aprendizado da língua tupi. Quanto à língua, eu estou nela algum tempo adiante, ainda que é muito pouco para o que soubera, senão me ocuparão em ensinar gramática. Todavia, tenho toda a maneira dela por arte, e para mim, tenho a que aproveite. Só eu me aproveito dela, e aproveitar-se os que lá viverem e souberem gramática. A partir desse trecho, vamos lembrar aí que José de Anchieta se destacou porque ele escreveu uma gramática em tupi-guarani, lembram disso? Ele conviveu com os indígenas e preocupou-se em conhecer a língua dele, os costumes, a gramática que eles usavam, né, os modos de comunicação linguística ali. Então, essa linguagem dos indígenas foi estudada por Padre José de Anchieta. Nesse trecho, é possível notarmos que Anchieta se esforça para escrever uma gramática do tupi, para que outros possam aproveitar-se dela. Porque
o conhecimento da língua utilizada pelos indígenas era algo importante segundo o ponto de vista do missionário. O que vocês acham? Por que Anchieta teve tanta necessidade de compreender a linguagem dos indígenas e de melhorar a comunicação? E aí nós vamos retomar aquela discussão lá do começo do ano que nós tivemos na aula de gramática sobre o poder da linguagem, né? A língua era um instrumento de poder. A partir do momento que ele conseguisse se comunicar com os indígenas e dar a eles também a oportunidade de poder se comunicar, haveria ali um controle maior. Então, não vamos pensar aí que José de Anchieta foi tão bonzinho, não, né? Ele quis, sim, se comunicar, ele quis, né, ter um entrosamento melhor com os indígenas, mas havia toda uma necessidade ali também de usar a língua como um instrumento de poder. Precisavam entender, ok, Nicolas, precisavam entender a realidade dos indígenas para passar os ensinamentos através da catequese. É aquela ideia de que eu vou fazer um favor para vocês, vamos nos comunicar melhor e a partir daí eu vou empurrando, né, tirar vantagem, isso aí. Eu vou empurrando os costumes para vocês. Opa, quem está com o microfone aberto, se ele soubesse falar a língua dele, seria mais fácil convertê-los. Ok? A Júlia Maria colocou aqui, se ele conseguisse compreender a linguagem, seria mais fácil para a conversão. Continuando, então, a próxima questão, que encontra-se na página 44, nós temos aí uma poesia, né, chamada Chegança, de Antônio Nóbrega, que diz assim, ó, chegança, né, já é um termo usado aí no coloquial, né, lembrando como se fosse chegada. Lembrando aí que é uma mistura de linguagens com o objetivo de favorecer a comunicação. Então, eu tenho, sou Pataxó, sou Chavante Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes. Eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante para no sol me espreguiçar. Observem que a ideia de conhecer um mundo novo partia simplesmente do princípio de deitar na rede e imaginar, sonhar. Então, a gente para aqui um pouquinho e observa que nós temos um indígena comentando. Primeiro, ele começa descrevendo sobre todas as tribos ali, né? Ele tem em suas veias, em seu sangue correndo, todas as tribos indígenas. Ele quer conhecer um mundo além dos mares, do que ele está vendo. E para ele, isso aí aconteceria como? Deitando na rede, olhando para o horizonte e imaginando o que tem lá. E ele continua. Levo a rede balançante para no sol me espreguiçar. Eu a tranquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas para o ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Mas, de repente, me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E, assustado, dei um pulo da rede, pressenti a fome, a sede, e eu pensei, vão me acabar. Me levantei de borbuna, já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Não sei se vocês conseguiram perceber que esse texto ele foi escrito lá em 1500, sei lá, vai bolinha, mas como que há uma perfeição sonora nos versos. O tempo todo, o Antônio Nóbrega preocupa-se em rimar, em transformar o texto em algo melódico, com o objetivo de mostrar que há um encantamento naquela vida que ali se levava. Há um encantamento nos costumes dos indígenas. E o texto vai todo sendo descrito seguindo um certo ritmo que demonstra para a gente uma paz, uma tranquilidade, aquele ambiente dos nativos. Só lá no final, que de repente o sonho deles se confunde com a realidade. E a paz é quebrada pelo momento da chegança, né, da chegada dos portugueses. E aí ele se depara com a ideia de que o Brasil vai começar. Opa, alguma coisa diferente aconteceu. Então, todo o texto, ele caminha, vamos dizer assim, para nos mostrar que, ao mesmo tempo que é importante estarmos destacando os costumes, o modo de vida dos indígenas, a tranquilidade que eles viviam, mostrar que eles tiveram consciência, sim, da chegada dos portugueses.
Aquilo ali foi um choque para eles, sim. Eles sentiram que quando os portugueses chegaram, acabou a paz, acabou a tranquilidade. Então, quando a gente lê alguns textos dizendo que foi tudo amistoso, que foi tudo muito tranquilo, né, que trocaram ali espelhinhos e presentes, a história não é bem assim, não. Os portugueses chegaram acabando com a paz dos indígenas, e nós observamos ali que eles tiveram essa consciência. Isso aí, Arthur, tanto que ele demonstra que está aflito, né? Ele tem consciência, ele diz, vão acabar comigo, vão me detonar. Então, ele tem consciência disso aí. No início da canção, o eu poético, ele cita várias etnias indígenas. Em que circunstância essas etnias são citadas na letra da canção? Qual foi o objetivo ali? De demonstrar sua identidade. Ele quis demonstrar a identificação das pessoas, né, dos povos que formavam, que habitavam essa nova terra. Então, o objetivo ali foi mostrar a identificação. Ok, demonstrar que o Eurico está em contato com essas etnias. Mostrar quem são os povos que se encontram ali. Certinho, Nicolas? O texto ele faz referência ao acontecimento histórico, né? O acontecimento, fica bem claro para a gente, que é o descobrimento do Brasil, né? A chegança, que é o título do texto aí, né? Como é possível caracterizar a relação entre o indígena e o branco presente nessa canção? E aí eu posso pegar até o que o Arthur já colocou antes. É uma relação conflituosa. Nós não temos uma relação amistosa aqui. O português, ele chega e ele acaba com a tranquilidade do índio, né? Que estava deitado numa rede, sonhando, imaginando um mundo além das águas, além do oceano. Então, nós temos aqui uma relação conflituosa, de quebra de paz, de quebra de rotina, em que causa um certo, ok, Nicolas, um certo desconforto no índio, que encontrava-se no seu paraíso particular, vamos dizer assim. E o português chega e tira o conforto do indígena, tira a sua paz. Considerando essa sua resposta à questão anterior, discuta com os colegas. Eu acho que muitos não responderam essa daqui, mas eu gostaria que umas 2 pessoas abrissem o microfone e respondessem para mim. Essa relação foi superada ou permanece hoje em dia? Eu gostaria de ouvir um sim e um não. Foi superada e não foi. Gostaria de ouvir alguém contra e alguém a favor. Quem poderia estar participando aí? Essa relação de conflito entre o branco e o indígena foi superada ou não foi? E aí? Oi, vocês estão aí? Tá todo mundo aí, gente? Sim? Ah, ok. Vamos lá, quem gostaria de responder? Houve superação dessa relação conflituosa? Posso comentar então? Ninguém? Eu poderia dizer que não. Não houve superação porque inúmeras tribos foram dizimadas. Hoje nós temos um número reduzido de indígenas. Hoje nós temos povos que foram colocados, né, em regiões afastadas, retiraram, né, suas terras, retiraram ali o seu espaço e os colocaram, né, num espaço reduzido, dizendo, é só isso aqui que é de vocês. Então, essa relação não foi superada porque muitas tribos foram dizimadas. Porque até hoje os indígenas sofrem com isso aí. Seria um não. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que, em partes, foi superado sim. Por quê? Porque, apesar dos índios sofrerem, hoje nós temos leis de proteção aos indígenas, hoje nós temos leis que favorecem o desenvolvimento da cultura indígena, hoje nós temos estudos da cultura indígena que não aconteciam no passado. Aí eu tenho aqui Arthur que comentou, é certo que não é do mesmo jeito, mas deve continuar o conflito. Acho que você quis dizer o conflito, né? O Nicolas colocou, até porque está enraizado que os índios sofreram, ok. Mas eu só quero chamar a atenção que nós poderíamos dizer que não houve superação, mas que em partes isso aí foi, vamos dizer assim, atenuado, o conflito foi amenizado. Por quê?
apesar de toda essa questão em cima aí dos indígenas, nós temos hoje leis de proteção. Certo, pessoal? Ok? Então, para a gente finalizar, eu selecionei 2 questões mais à frente ali, lá da apostila de vocês, na página 48. Só vai dar tempo de comentar aí, coisa rápida. Lá na página 48, a questão 1 e a questão 6. Foram as 2 questões que eu selecionei que a gente está fazendo. Essa questão 1 aqui, ela traz um parágrafo retirado do capítulo da condição e costumes dos índios da terra, presente aí no livro Tratado da Terra do Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, e diz o seguinte: não se pode numerar nem compreender a multidão de bárbaro gentil que semeou a natureza por toda esta terra do Brasil, porque ninguém pode pelo sertão dentro caminhar seguro nem passar por terra onde não acha povoações de índios armados contra todas as nações humanas. E assim como são muitos, permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros, e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque se assim não fosse, os portugueses não poderiam viver na terra, nem seria possível conquistar tamanho poder de gente. Observem que é descrito aí que os índios viviam em conflitos entre eles mesmos. Havia muitos desses índios pela costa junto das capitanias. Tudo, enfim, estava cheio deles quando começarão os portugueses a povoar a terra. Começarão, porque eu li do jeito que está aí, tá, pessoal? Mas porque os mesmos índios se levantarão contra eles e faziam-lhes muitas traições. Os governadores e capitães da terra destruirão-nos pouco a pouco e matarão muitos deles. Outros fugirão pelo sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficarão alguns índios destes nas aldeias que são de paz e amigo dos portugueses. Então, o texto de Gândavo, já para a letra A aqui, ele divide para a gente o texto em 2 categorias de indígenas. Quais? Aqueles que são violentos e agressivos e aqueles que estão do lado dos portugueses. Isso aí, Nicolas. Essas 2 categorias ficam presentes aí para a gente. Aqueles que são violentos e agressivos e aqueles que estão ao lado dos portugueses, que ajudam os portugueses. Segundo Gândavo, por que os portugueses conseguem, apesar de se encontrarem em menor número, dominar as tribos agressivas? Porque os índios não mantêm a união entre eles. Porque ele diz que os próprios indígenas não se unem. Eles acabam entrando em conflito entre eles mesmos. Por isso, a tribo fica dividida, fazendo com que os portugueses dominem de forma mais fácil, mais rápido. Ok? A questão 6, gostaria que vocês estivessem assinalando a resposta e dessem uma lida aí na questão, tá? Questão 6, a resposta é a letra A. Certinho, pessoal? Aguardem só um momentinho que eu já vou falar com vocês, não saiam.